Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para o segundo momento do nosso projeto Redação Nota 1000, conforme combinei. Nós tivemos um primeiro momento em que foi feita uma análise de uma redação que obteve nota máxima no Enem 2014. O tema da redação foi Publicidade Infantil em Questão no Brasil. E nós analisamos aqui, eu analisei aqui competência por competência o texto produzido na ocasião e que alcançou a nota máxima, portanto a nota 1000. Para hoje eu selecionei um segundo texto que recebeu nota 1000 e nós vamos seguir o mesmo caminho do encontro anterior e você que acompanhou vai perceber que automaticamente o seu olhar já vai ser mais crítico, mais objetivo também, para perceber qual foi o caminho de construção do texto. É um texto muito parecido com o anterior em termos estruturais, apenas 4 parágrafos, um introdutório, 2 de desenvolvimento e 1 de conclusão. E como nós fizemos na aula passada, vamos começar pela leitura do texto, sem nenhuma análise num primeiro momento. Este tem um título, chama-se Por um Bem Viver. Diz: o ornamento da vida está na forma como um país trata suas crianças. A frase do sociólogo Gilberto Freire deixa nítida a relação de cuidado que uma nação deve ter com as questões referentes à infância. Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Segundo parágrafo, primeiro do desenvolvimento, é importante pontuar de início que a abusiva publicidade na infância muda o foco das crianças do que realmente é necessário para a sua faixa etária. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam por desvalorizar a cultura imaterial passada através das gerações, como as brincadeiras de rua e as cantigas. Prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças preferirem se divertir com os objetos divulgados nas propagandas, tornando notório que a relação entre ser humano e consumo está nascendo desde a infância. Próximo parágrafo. É fundamental pontuar ainda que o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância, ali está aqui, ao tipo de infância que está sendo construída na atualidade. Essa relação existe porque um país precisa de futuros adultos conscientes, tanto no que se refere ao consumo como às questões políticas e sociais, pois a atenção excessiva dada à publicidade infantil vai gerar adultos alienados e somente preocupados em comprar. Assim, a ideia do líder Gandhi de que o futuro dependerá daquilo que fazemos no presente parece fazer alusão ao fato de que não é prudente deixar que a publicidade infantil se torne abusiva, pois as crianças devem lidar da melhor maneira com o consumismo. Parágrafo conclusivo. Dessa forma, é possível perceber que a publicidade infantil excessiva influencia de maneira negativa tanto a infância em si, como também o Brasil. É preciso que o governo atue iminentemente nesse problema através da aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Além disso, é preciso que essas crianças sejam estimuladas pelos pais e pelas escolas a terem um maior hábito de ler através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias, distando um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Então este é o texto, na íntegra, que obteve, como eu disse, nota 1000, nota máxima. Conforme fizemos no encontro passado, vamos dar uma recapitulada, Nós temos a competência 1, que é o domínio da norma padrão, a modalidade exigida nos concursos de modo geral, no Enem não é diferente, o candidato precisa fazer uso das convenções da língua escrita, questões de concordância, regência, colocação pronominal, pontuação, de modo geral aquilo que se aprende ao longo
da trajetória aí no ensino fundamental e no ensino médio. Esse texto levou, né, nota 200 na competência 1. Vale lembrar, né, são pouquíssimos erros, né, no caso 2 ou 3 erros. Nós temos um acabam, né, que deveria estar no singular. Tal situação torna essas crianças pequenos consumidores compulsivos de bens materiais, muitas vezes desapropriados para determinada idade, e acabam, né, então na verdade essa situação acaba, o verbo deveria estar no singular. Aqui, aparentemente, um problema de falta de atenção, às vezes na pressa, né, de passar o texto a limpo. Nós percebemos, a prova disso são os dados da Unesco afirmarem que cerca de 85% das crianças deveria ser afirmarem que cerca de 85% das crianças preferem, né? E temos mais um também, provavelmente pela pressa, né, pelo momento, nervosismo, mas obviamente, né, pelo que a gente percebe das estruturas que o candidato explorou, não cometeria certamente esse desvio, e seria, né, o crescimento do Brasil está atrelado ao tipo de infância que está sendo construído, né, na atualidade. Seria até melhor, né, no caso, tipo de infância que está sendo construído, né, o tipo que está sendo construído. Mas, como eu disse, são poucas falhas muitas vezes advindas do próprio contexto, né, do nervosismo. Geralmente o candidato, né, tem pouco tempo para planejar, fazer o rascunho, escrever o texto definitivo. Então, quando são poucas inadequações, geralmente o INEP desconsidera. Isso não seria o caso de fazer o candidato perder ponto. Competência 2, compreensão da proposta de redação, aplicação dos conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. E nós fazemos da mesma forma, associamos também a competência 3, porque uma está conectada com a outra: selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. E aí nós vamos perceber, quanto a esse aspecto, que o texto é iniciado com uma citação, né, de uma frase do sociólogo Gilberto Freire. Isso é uma possibilidade, né, de iniciar o texto com uma citação, com dados, com referência a uma reportagem, e em seguida nós temos a tese, né? Dessa forma, é válido analisar a maneira como o excesso de publicidade infantil pode contribuir negativamente para o desenvolvimento dos pequenos e do Brasil. Vale lembrar, como na primeira aula, que a delimitação do tema é feita, né? Nós temos publicidade infantil em questão no Brasil. Então, publicidade infantil, o desenvolvimento dos pequenos, né, das crianças, no Brasil. Então, a delimitação do tema é feita aqui na introdução. No segundo parágrafo, nós continuamos, né? Aí temos o desenvolvimento do tema, mais referências à publicidade na infância, criança, né? Temos uma informação, né, de dados da Unesco, que, né, foram usados para comprovar a informação, né, dar suporte à informação, subsídio. Então, lançou mão de dados, né, também. No próximo parágrafo, nós temos novamente a sequência do tema, né? Brasil, infância, publicidade, são palavras que restringem, né? Então, assim, é muito importante que o candidato não se perca ao longo do desenvolvimento do texto. Essas palavras garantem que o candidato mantenha o foco sempre no que está em discussão: publicidade infantil em questão no Brasil. Tem mais uma referência aqui, é o líder Gandhi, né, o pensamento de Gandhi. E, finalmente, no parágrafo conclusivo, mais uma vez, referências ao tema publicidade infantil no Brasil, e mais uma citação, no caso, uma referência a Platão, para encerrar o texto. Então, quanto às competências 2 e 3, o texto tem um bom nível de informatividade, as ideias foram, né, articuladas, organizadas, de modo a constituir um todo, né? Competência 4, nós temos, né, a coesão textual, o uso dos mecanismos, conforme eu disse também na primeira aula,
Não basta ter as ideias, não basta ter citações, dados, informações, enfim, eu posso ter um conjunto de informações, de palavras, de ideias, né, que eu possa relacionar ao tema, mas eu preciso articular, eu preciso deixar claro qual é o meu objetivo. E com a competência 4, né, eu destaquei em negrito, né, os vários conectores que nós temos no primeiro parágrafo, como a frase dessa forma. No segundo parágrafo, de início, é importante pontuar de início, quer dizer, abre o desenvolvimento. Nós temos o do que, sua, tal situação, essas crianças, como prova disso, que... Então são os conectores, quer dizer, nós temos uma conexão dentro do parágrafo, né, entre os períodos, e temos uma conexão entre um parágrafo e outro. No momento em que eu tenho, é importante pontuar de início, eu sei que este não é o primeiro parágrafo do texto. Na verdade, ele remete a um anterior, sugere que há um anterior. O segundo de desenvolvimento também tem um conector que, né, estabelece essa ligação. É fundamental pontuar ainda, significa que algo já foi dito antes. Então eu me obrigo a ler o anterior. Essa relação, por que, tanto, como, pois, assim, de que, de novo, que. Então há uma riqueza de elementos coesivos que garantem a conexão entre as ideias, né? E finalmente o parágrafo conclusivo, dessa forma, remete ao que foi dito antes, que, tanto, que, como também, nesse problema, além disso, que essas crianças, quer dizer, há uma infinidade aí de conectores, assim como no texto analisado na aula anterior. Então, assim, nota máxima na competência 4, né, 200 pontos. E, por fim, nós temos a competência 5, que é a proposta de intervenção, que, vale lembrar, né, tem de respeitar os direitos humanos e que tem aqueles elementos conforme eu apresentei na primeira aula. Então nós temos o último parágrafo apresentando uma proposta diante do que foi discutido. É bem importante deixar claro que essa proposta tem de estar articulada com o que foi discutido. Eu preciso deixar claro o meu raciocínio e eu preciso apresentar uma proposta que esteja ligada ao que foi apresentado. Não faz sentido eu apresentar no desenvolvimento um argumento que apoia lá a minha tese e de repente apresentar uma proposta que vai por outro caminho, que não tem uma relação direta com os elementos que foram lançados, né, que foram discutidos. Então nós temos no parágrafo final, para lembrar, quem, o que, como e para quê. Então, o governo atue iminentemente nesse problema, como? Através de aplicação de multas nas empresas de publicidade que ultrapassarem os limites das faixas etárias estabelecidos anteriormente pelo Ministério da Infância e da Juventude. Creio que haja uma falha, né? Não existe, que eu saiba, um Ministério da Infância e da Juventude, mas é uma referência a um órgão, né, que cuida da infância e da juventude. Outra ideia, né, que essas crianças sejam estimuladas, os agentes, os pais e as escolas, a terem um maior hábito de ler, como? Através de concessões fiscais às famílias mais carentes, em livrarias e papelarias. E qual é a finalidade? Para que elas distem um pouco do padrão consumista atual, a fim de que o Brasil garanta um futuro com adultos mais conscientes. Do mesmo modo que na redação anterior, temos um fecho, né, para não parar na proposta. Afinal, como afirmou Platão, o importante não é viver, mas viver bem. Então, esta é a segunda redação que obteve, né, nota 1000. Dá para perceber que é uma redação mais rica em termos de informatividade. Nós tivemos, então, 3 citações ao longo do texto, né? A primeira com Gilberto Freire, depois Gandhi e, por fim, Platão. Tudo isso, claro, aumenta o nível de informatividade do texto e exige do leitor um conhecimento a respeito dessas pessoas, dessas ideias que são lançadas. Então esta, né, por hoje, esta é a segunda redação do tema Publicidade Infantil em Questão no Brasil. Espero que tenham gostado. E é importante que acompanhem e que aos poucos assimilem, né, este olhar, né, para essas produções. Para você ver que, assim, não é uma receita, não necessariamente uma receita que você tenha de seguir,
mas há um roteiro aí que deixa claro o que basicamente você tem de fazer para alcançar uma boa nota, né? No caso a nota máxima no Enem. Em breve eu farei, né, uma terceira aula com análise de mais uma. Eu tinha falado duas, mais uma, né, são duas. Então eu vou analisar mais uma a respeito desse tema e finalmente uma sobre a persistência da violência contra a mulher no Brasil, que foi o tema do Enem 2015. Espero que tenham gostado e aproveitem bem aí, releiam. Nessa reta final vale realmente a pena ter o contato com esses textos e quem sabe assim você facilita o seu caminho para a almejada nota 1000. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, até a próxima e obrigado.